Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem interessante, como a paciência, sabe, e aportes regulares em empresas que costumam distribuir lucros podem, ao longo do tempo, construir um patrimônio considerável. Exato. A gente pegou informações de mercado e simulou o que aconteceria investindo em algumas companhias conhecidas da nossa bolsa. É isso aí. A ideia foi simular um investimento inicial e depois aportes mensais, tá? Começando lá em janeiro de 2013, indo até o finalzinho de 2025. E o ponto-chave, reinvestindo todos os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos. Ah, reinvestindo tudo. Tudo. É um exercício para a gente ver na prática a força da disciplina e, claro, do tempo, dos juros compostos agindo. Certo, legal. Bom, vamos começar então com o peso pesado, né? O Banco do Brasil. É um setor financeiro que, vamos combinar, passou por muita coisa nesse período todo. Nossa, bastante. Como é que ele se saiu nessa simulação, considerando o investimento total de, deixa eu ver aqui, 308 mil reais ao longo desses anos todos? Olha, foi impressionante. Mesmo com todas as turbulências que a gente viu, a simulação mostrou um resultado, assim, bem expressivo. O patrimônio acumulado chegaria a 1.518.000 reais. 1,5 milhão? Uau! Pois é, e o mais interessante na minha visão, só em proventos, ou seja, dividendos e JCP que foram reinvestidos, teriam sido mais ou menos 472 mil reais. Quase meio milhão só de proventos reinvestidos. Exatamente. E vale lembrar que o banco até fez um desdobramento de ações, né, em abril de 2024, que é aquela operação que aumenta a quantidade de ações, ajusta o preço para baixo, geralmente para dar mais liquidez, mas não muda o valor total para o investidor naquele momento. Entendi. Nossa, isso realmente dá uma dimensão do impacto, né? Deixa eu te perguntar, saindo um pouco dos bancos e olhando para a energia, a gente tem a Taesa, de transmissão elétrica. Esse é um setor que o pessoal geralmente vê como mais previsível, não é? Sim, sim. O setor de transmissão tem essa característica, né? Receitas mais estáveis, contratos longos, geralmente corrigidos pela inflação, por ser regulado. E como foi com ela, usando a mesma base, os 308 mil reais investidos? Então, para a Taesa, a simulação apontou um patrimônio acumulado de 1.093.000 reais. Mais de 1 milhão também. Sim, e aqui, olha que curioso, os proventos acumulados foram ainda maiores que no exemplo do Banco do Brasil. Chegaram a quase 498 mil reais. Quase 500 mil reais só em proventos. Isso é mais do que o valor total que foi aportado ao longo do tempo. Exatamente. É mais que os 308 mil aportados. Impressionante. Isso mostra que empresas talvez com menos holofotes, né, podem ser grandes geradoras de caixa e distribuir bem para os acionistas. Perfeito. Mostra a força de negócios resilientes, com foco em distribuição, de crescimento ali, tanto do patrimônio quanto dos dividendos reinvestidos, é notável. E se a gente olhar para outro setor essencial, tipo saneamento, temos a Copasa. A lógica se repete aí? Boa pergunta. Saneamento é vital, claro, mas também tem seus próprios desafios regulatórios de investimento. Sim, com certeza. Como é que foi a simulação da Copasa, com os mesmos 308 mil reais aportados? Bom, a simulação para a Copasa resultou num patrimônio de 1.067.000 reais. Um pouco menos que a Taesa, mas ainda acima de 1 milhão. Isso. E os proventos acumulados chegaram a 464 mil reais. De novo, um valor muito expressivo vindo só da distribuição de lucros reinvestida. Quase empatando com o Banco do Brasil em proventos. Bem perto. E a Copasa também teve um desdobramento lá atrás, em novembro de 2020. O ponto crucial que a gente vê em todos esses casos é esse: o reinvestimento dos lucros turbinando o crescimento do patrimônio ao longo do tempo. Não é só a ação subir, é o que ela te devolve. Faz todo sentido. Agora, pensando no setor de seguros, a gente tem a BB Seguridade. Ela é bem conhecida por ser boa pagadora de dividendos, né? A simulação aqui foi um pouco diferente no valor total investido, certo? Foi 302 mil reais, é isso? Isso mesmo, um total de 302 mil reais desembolsados, seguindo a mesma lógica entre janeiro de 2013 e dezembro de 2025. Nesse caso, o patrimônio acumulado na simulação atingiu 835 mil reais. 835 mil. E os proventos recebidos e reinvestidos ficaram ali na casa dos 297 mil reais.
Veja que, mesmo que a cotação da ação em si não tenha tido uma valorização tão explosiva quanto outras, a consistência na distribuição fez uma diferença enorme. Entendi. Quer dizer, o dividendo ajudou a compensar. Exatamente. A BB Seguridade também teve um desdobramento, mas foi bem no começo do período, lá em março de 2013. Entendido. E para a gente fechar esses exemplos, vamos dar uma olhada em telecomunicações, com a Vivo, a Telefônica Brasil. Outro setor que tem essa característica de receita recorrente, né? Contas mensais. Sim, bastante recorrente. Como é que ela se saiu na simulação, com os R$ 308 mil? Então, a Vivo nessa nossa simulação gerou um patrimônio acumulado de R$ 962 mil. Quase 1 milhão também. Quase lá. E o total de proventos reinvestidos, e aqui a gente inclui dividendos e também os juros sobre capital próprio, né? Que é aquela outra forma de distribuir lucro com um benefício fiscal para a empresa, Isso, importante diferenciar. somou quase R$ 440 mil. O gráfico dessa simulação da Vivo também mostra muito claramente aquele efeito bola de neve do reinvestimento, sabe? Mesmo passando por eventos como unificação de ações, grupamento e até um novo desdobramento mais recente, em abril de 2025. O poder do tempo e o do reinvestimento. Analisando todos esses casos juntos, fica muito claro como a disciplina de aportar, mesmo que seja aos poucos, e reinvestir sempre em empresas com histórico de lucro e distribuição pode ser realmente poderosa, né? Não é só ficar olhando a cotação subir e descer todo dia. Exatamente. É o fluxo de caixa que a empresa gera e compartilha com o acionista. É outra mentalidade. Com certeza. E isso conecta com uma visão de mais longo prazo, de se tornar sócio de bons negócios, negócios resilientes, e não apenas especular com o preço do papel no curto prazo. Nesses exemplos que a gente viu, baseados em dados históricos, claro, a paciência e o foco no longo prazo, especialmente escolhendo setores mais perenes, parecem ter sido bem recompensados. Sim, faz muito sentido. Claro, é sempre fundamental lembrar, né? Retornos passados não são de forma alguma garantia de retornos futuros. O mercado muda. Com certeza, disclaimer importante. Mas olhando para esses números e como os dividendos reinvestidos fizeram o patrimônio crescer tanto ao longo do tempo nessas simulações que vocês fizeram, a gente queria saber a opinião de quem está nos ouvindo. Boa. Deixa seu comentário aqui embaixo, a gente adoraria ler o que você pensa sobre isso. Muito bom. E lembre-se, consistência e tempo podem ser grandes aliados nos investimentos. É isso aí. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E só para reforçar mais uma vez, pessoal, esse estudo todo é baseado em simulações com dados históricos, tá? Não representa nenhuma análise informal ou recomendação de investimento. Bolsa de valores é renda variável. O risco existe e é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade exclusiva de cada investidor. Perfeito. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.